Glória a Deus, boa noite ou bom dia. Leia a graça e a paz no nome do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui em mais uma live juntos para protestarmos. Bom dia ou boa noite, Camila. Estamos aqui juntos para mais uma live protestarmos contra os vícios, contra a depressão, contra a esterilidade, contra o medo, contra a síndrome do pânico, protestar contra a esterilidade, protestar contra todas as ciladas, falácias e artimanhas do inferno. Essa noite o cenário mudou um pouco ao meu redor, porque eu estou em Curitiba, no SIC, na casa da minha sogra, e precisei vir pousar aqui por causa da capacitação, mas nós não podemos deixar de estar na nossa live para juntos orarmos, declararmos, confessarmos, chamarmos à existência aquilo que o Senhor prometeu para nós. Amém? Então vamos começar essa live orando, agradecendo, declarando que o Senhor já nos ouviu em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar essa live diante da sua presença. Eu quero declarar que o Senhor é conosco, o Senhor peleja, guerreia por nós, e eu tenho certeza que o Senhor já venceu todas as batalhas e principalmente a guerra. E queremos protestar nós contra toda a obra do inferno, protestar contra os vícios, contra o pecado, contra o medo, contra a depressão, contra a indecisão, contra da falácia do inferno, contra tudo aquilo que se opõe à sua palavra. E queremos declarar que o que permanece são as suas milhares de promessas, e tudo aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor irá cumprir. Em nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Min Gonçalves também está conosco aí. Em nome de Jesus, nós estamos então em mais uma live com o tema Eu Protesto. Como eu te falei desde o início, o meu desejo aqui esses 21 dias conduza você, o Renan Grasman. Eita, agora, quanto tempo, Renan? O meu desejo é que esses 21 dias se tornem um hábito na sua vida e que esse hábito se torne um estilo de vida. De um hábito para um estilo de vida. Um estilo de vida de protestar contra o inferno. Nós ontem compartilhamos na live anterior não só sobre ter um coração cheio da palavra, para liberar a palavra, mas que também ao liberar a palavra nós mantemos um coração cheio de fé. Escreva isso: ao liberar a palavra de Deus, eu mantenho um coração cheio de fé. Ao liberar a palavra de Deus, eu mantenho um coração cheio de fé. Amém? Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Como que eu guardo meu coração? Ouvindo. Se você pegar esse mesmo contexto, ele vai falar: guarda os olhos, guarda os ouvidos e guarda o coração. Como que eu guardo o meu coração? Ouvindo a coisa certa. Ouvir a coisa certa é ouvir o Evangelho. Como que eu guardo o coração? Olhando, enxergando a coisa certa. Como que eu enxergo a coisa certa? Enxergando, olhando, focando no Senhor, focando nas suas promessas. Como eu já mencionei há um tempo, tudo que nós focamos, nós engrandecemos. Amém? E que você possa manter o seu coração firme, aquecido
dentro daquilo que o Senhor te prometeu, confessando as milhares de promessas ao seu respeito, ao respeito da sua família, em nome de Jesus, amém? Mas eu quero compartilhar um texto com você que está lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 12. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 12, em nome de Jesus, diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Veja, o próprio texto fala que nós devemos ser fortalecidos na força do Senhor e no seu poder, para que possamos permanecer firmes e inabaláveis. E nesses dias você possa se revestir do Senhor. Mais para baixo ele fala das sandálias do Evangelho, da couraça da justiça, do escudo da fé, da espada do Espírito, do capacete da salvação, e que nesses dias você possa se revestir do Senhor. Você é guerreiro, guerreira, valente do Senhor, que o Senhor levantou, escolheu, separou para guerrear a guerra certa, da maneira certa. Como guerrear da maneira certa? Guerrear com as armas de Deus, guerrear na força do Senhor. Muitas pessoas, elas acabam desistindo, como eu mencionei em alguma dessas lives, desistindo das promessas, desistindo daquilo que Deus prometeu, porque elas passam de guerrear na força do Senhor para guerrear na força do próprio braço. Quem guerreia com as armas naturais, quem guerreia com a sua própria força, o mundo espiritual, a batalha espiritual, ele acaba em algum momento desfalecendo, desanimando, não perseverando e desistindo. Mas que você que me assiste nessas lives tenha dado, pela graça, mediante a fé, ferramentas espirituais, chaves, caminhos, para que você possa guerrear da forma certa essa luta espiritual. Logo, a minha luta, a sua luta não é contra o nosso cônjuge, não é contra os nossos familiares, não é contra as circunstâncias simplesmente, mas é contra um mundo espiritual, um demônio chamado Satanás e os seus capachos. Mas não é na força do nosso braço, não é da nossa maneira, não é do nosso jeito, mas sim se fortalecendo, se revestindo do Senhor e lutando na força do poder do Senhor. Que eu e você nesses dias possamos permanecer firmes, crendo que nada contra a verdade, mas sim em favor da própria verdade. A verdade que cura, a verdade que limpa, a verdade que sara, a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que restaura. Essa verdade tem um nome, o nome dela é Jesus. Que nesses dias eu e você possamos permanecer firmes em Jesus. Eu creio, eu declaro, eu tenho orado por você todos os dias que nos tem acompanhado, que tem compartilhado essas lives conosco, porque eu creio, essas lives terão um alcance extraordinário para a honra e glória do Senhor, e tenho certeza que Deus sempre poderá mudar a sua vida, e para melhor, cada vez mais para melhor.
E eu tenho certeza que você fez um propósito, um compromisso com Deus nessas lives, e Deus irá honrar você, porque Deus honra a fé e a fé honra a Deus. E eu tenho certeza que ao participar, ao interagir dessas lives comigo, você irá, em nome de Jesus, manifestar fé, manifestar unção e desfrutará da abundância da graça e do dom da justiça. Deus te escolheu, Deus te separou para você reinar em vida. Que nesses dias você possa manter o seu coração aquecido, fervoroso, confessando a palavra, confessando as promessas do Senhor. E você não venha enxergar como os 10 espias enviados por Moisés as circunstâncias, os inimigos, as adversidades, como alguém que é gigante, que é indestrutível, que é invencível, mas que você possa enxergar os seus adversários, que não são pessoas, mas são circunstâncias, e o diabo e seus demônios como pequeninos, como anãs, porque o Senhor te fez grande, o Senhor te fez gigante. E se você tiver a fé simplesmente do tamanho de um grão de mostarda, diz Jesus, é suficiente para você dizer: arreda-te daqui para colar para um monte, e assim se fará. E eu tenho certeza que Deus já te deu essa fé, que não é uma fé insignificante, mas é uma fé muito importante para a sua caminhada cristã. E que nesses dias você possa comigo estar protestando contra toda cilada do inferno, contra toda obra do inferno, liberando poder, liberando unção, liberando vida, guardando os seus olhos, guardando os seus ouvidos e principalmente guardando o seu coração. Que nesses dias você possa não se contentar em ver o diabo fazendo arruaça, fazendo teatros, shows na sua casa, na sua família. Você foi escolhida para governar no mundo espiritual, governar na sua casa, governar no seu trabalho, governar na sua saúde, governar na sua vida financeira, e governar de maneira não mandando em pessoas, mas governar de maneira espiritual, que atinja sua vida também natural. Lembrando, você não tem que ter raiva, ódio de pessoas, você tem que ter raiva e ódio das circunstâncias. Nosso amigo Dani Show, está conosco aí, veio tomar uma água abençoada, uma água ungida ou glória, não é a do Jordão, mas é uma água abençoada, na casa de uma mulher abençoada, que é a minha sogra. E nós estamos juntos aqui para uma capacitação, afiando o nosso machado e aprendendo mais do Senhor. Ontem tivemos uma porção poderosa, abençoada na capacitação. Eu tenho certeza que foi só a ponta do iceberg, foi só o começo. Hoje nós teremos muito mais. E voltando à nossa live aqui, nós precisamos nesses dias, irmãos, liberar a palavra da fé. Eu sei que é algo que você ouve direto, tem que falar, isso eu já sei, mas muitas vezes, ou muitas das vezes, nós sabemos no intelecto, mas não desceu o nosso coração. Nós pouco liberamos a palavra da fé. Você sabe, uma das maiores artimanhas e ciladas do inferno com a máscara foi para calar a boca dos cristãos. Mas o diabo, mais uma vez, para a surpresa dele, não conseguiu nos calar, porque o nosso espírito tem aquecido, tem entrado em ebulição, e nós temos queimado, como disse John Wesley, queimado por dentro e pegado fogo por fora. E demônio nenhum
tem suportado homens e mulheres cheios do Espírito que externam a sua fé através das palavras, através da palavra de Deus. Uma das maneiras mais poderosas de externarmos a nossa fé é falando. Anote isso. Uma das maneiras mais poderosas de externarmos a nossa fé é falando. Falando não aquilo que nós vemos, mas aquilo que queremos ver. Falando aquilo que está escrito. Lembra o que nós lemos ontem? Também um espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso nós também falamos. Falamos o quê? Crer no quê? Crer na palavra de Deus, crer na promessa de Deus, falar a promessa de Deus. Eu e você, nós somos agentes de milagres, agentes do Senhor nessa terra. Como? Liberando a palavra de Deus na nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida. Você sabe, um dos piores erros, uma das piores falhas da maioria esmagadora dos cristãos é que eles têm fé para orar por muitas pessoas, mas muitas vezes eles acabam não tendo fé para orar por si mesmo. Eu já vi N pessoas irem em monte, em campanha de jejum e oração, campanha no prédio, campanha isso, campanha aquilo, 7 dias disso, 7 dias daquilo, 2 semanas disso, 3 semanas daquilo, e ora por um, e ora por outro, e declara por outro, mas muitas das vezes não tem coragem de orar e declarar para si mesmo. Como eu falei em alguma dessas lives, nós precisamos ser um povo não somente de oração, mas de orações respondidas. Nós somos um povo de oração respondida. Quem é um povo de oração respondida? É um povo que não fica com o que o diabo, as circunstâncias, as adversidades falaram, mas ficam com o que a palavra de Deus disse. E que nesses dias eu e você possamos focar e mirar nas promessas do Senhor. Que nós possamos continuar liberando a palavra da fé, a palavra do Espírito, a palavra que tem poder, que tem unção. Irmãos, uma vez eu ouvi o pastor Aloísio dizer algo que marcou a minha vida. Ele falou que um dia perguntaram para ele: Pastor Aloísio, se fosse para o senhor ser um dos super-heróis da Marvel, qual poder o senhor queria ter? Ele falou para essa pessoa, ele falou: se eu fosse um dia um super-herói da Marvel, eu queria ter o poder que nenhum dos super-heróis tem, mas que eu já tenho esse poder e eu queria mostrar na televisão esse poder nos filmes. E falaram: qual é esse poder que nenhum dos super-heróis tem? Porque um tem o poder da visão, falou do Ciclope, um tem o poder de voar, o outro tem o poder de liberar o vento, o outro tem o poder de teletransportar, outro tem o poder de imitar outra pessoa. Ele falou: eu tenho um poder que nenhum deles tem. Esse poder é de tudo que eu falar tem que acontecer. O poder está na minha boca. Ontem eu compartilhei com os irmãos sobre a fé. Ela precisa ser externada em palavras, mas eu compartilhei sobre a sua vitória está mais próxima do que você imagina. Aonde está a sua vitória? Nas suas palavras. Nenhum dos super-heróis da Marvel ou de qualquer outra produção de filmes tem um super-herói
que tem poder nas palavras. Mas eu e você não só somos fake news, artistas famosos de filmes, mas nós somos a realidade que esse mundo precisa, a realidade que a nossa cidade precisa, a realidade que a nossa família precisa, que as pessoas da nossa casa precisam. Nadine Marcelli, irmã preciosa também, que amamos muito. Eu e você, nós temos o poder que aqueles que estão à nossa volta precisam, que é o poder de liberar as palavras. Nós iremos encontrar muitas pessoas que já não têm força para lutar, não têm força para vencer, não têm força para continuar, não têm força para permanecer. Mas nós temos a palavra da vida, nós temos a palavra da ressurreição. Se você pegar Jesus em João 11, ele só libera uma palavra e ele fala: Lázaro, vem para fora. Na hora, a morte tem que largar Lázaro, porque Jesus liberou a palavra final, liberou a palavra de vida. Você tem que dar a palavra final na sua casa, no seu trabalho, na sua saúde, na sua vida financeira. E a palavra final não é contra pessoas, mas contra Satanás e seus demônios. A palavra final tem que ser: eu protesto contra a enfermidade, eu protesto contra o vício na minha casa. Wagner entrou também, glória a Deus. Eu protesto contra o divórcio, eu protesto contra a separação, eu protesto contra os vícios, eu protesto contra a bebedeira, eu protesto contra as drogas. Muitas pessoas, como eu mencionei, elas falam, mas elas falam o que elas estão vendo. Você não presta, você não vale nada, você nunca muda, a minha vida nunca muda, eu nunca consigo, eu não posso, eu não tenho potencial, eu não isso, eu não aquilo, ou você isso, ou você aquilo. Não é dessa forma que nós precisamos. Lembra? Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes e inabaláveis contra as ciladas do diabo. Tanto você como eu, nós precisamos liberar a palavra de vida. O poder está na nossa boca. Anote isso no seu coração. O poder está na nossa boca. Você não pode somente se sentir um herói, uma heroína, mas você é de fato um herói, uma heroína. Você é o que a sua família precisa. Você é o que a sua cidade precisa. Você é um agente de milagres. Você carrega em si as palavras poderosas de vida. Você carrega dentro de si o poder da ressurreição, porque você carrega o Espírito de Deus. E quando você fala, o Espírito de Deus fala. Meu Deus tira o eu e coloca Jesus. Ele é o centro, glória. Isso aí, Renan. O nosso Deus é o centro. Eu e você não podemos, na nossa força não conseguimos e nem queremos tentar muitas vezes. Mas no Senhor nós podemos, nós conseguimos, nós temos potencial. E que nesses dias você possa ser fortalecido no Senhor. Só tem uma maneira que pode derrubar a sua fé, derrubar as coisas na sua vida. Você mesmo não acreditando nas promessas de Deus, você mesmo desistindo de liberar as palavras de vida. Nós falamos na live passada, Provérbios 18, 21 diz que o poder está na nossa língua. Nós comeremos do fruto das nossas palavras. E um versículo antes diz: o nosso coração é alimentado, é sustentado, é nutrido, é suprido
através das nossas palavras. Não seja aquele crente passivo, aquela crente passiva que fala quando Deus quiser, se Deus quiser. Não, Deus já quis que você tivesse a vitória. Por isso que Ele te deu a vitória lá na cruz do Calvário. Deus já quis, Deus não vai te dar, Deus já te deu. Você faz parte de uma obra consumada. Você faz parte de uma obra que o Senhor já adquiriu na cruz. Então não é se Deus quiser, é em nome de Jesus. Satanás, larga o meu marido, larga a minha esposa, larga os meus filhos, larga o meu casamento, arreda-te da minha casa, arreda-te, cão sarnento, da porta da minha casa, pois eu não aceito as suas ciladas, eu não aceito a sua ordem, a sua falácia, o seu conselho. Eu fico com o que está escrito na palavra de Deus. E o que está escrito na palavra de Deus é que eu sou mais do que vencedor, segundo aquele que me amou. Quem te amou? Deus Pai. E Ele enviou o único filho dele. Ah, parece que Deus não me ama. Olha, eu vou te falar. Não meça o amor de Deus pelas circunstâncias. Deus não só falou que te ama, Deus provou o amor dele. Romanos, esse texto você precisa anotar. Porque todas as vezes que você tentar medir o amor de Deus baseado nas circunstâncias, você em algum momento vai acabar duvidando do amor de Deus. Mas Romanos capítulo 5, versículo 8, Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus prova, ou Deus provou o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Se quando nós éramos pecadores, inimigos de Deus, odiávamos as coisas de Deus e amávamos as coisas do mundo, Deus provou o amor dele. Imagine agora que nós nos tornamos filhos dele, feituras dele, imagem e semelhança dele, que agora que estamos debaixo de suas asas, na sombra do Onipotente, muito mais, ele não só está fazendo, mas irá fazer por nós. Por isso, a minha e a sua oração sempre tem que ser em linha com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para minha família? A vontade de Deus para minha família é que eu tenha uma família cheia do Espírito, uma família guardada, protegida, selada, transformada, uma família que experimente do melhor de Deus, do vinho novo. Qual é a vontade de Deus para o meu casamento? Que o meu casamento tenha alegria, amor, graça, amizade, companheirismo, admiração. Qual é a vontade de Deus para os meus filhos para comigo? É que tenhamos um relacionamento saudável, um relacionamento de amizade, um relacionamento de amor. Qual é a vontade de Deus para o meu trabalho? É que eu tenha êxito, é que eu tenha sucesso, é que eu possa crescer, que eu possa avançar, que eu possa ser cabeça, referencial, influenciador. Então a palavra de Deus ela nos dá inúmeras bases, inúmeras seguranças a respeito daquilo que Deus não somente mas tem para a minha e para a sua vida. Por isso que eu e você precisamos, como diz Oséias, conhecer e prosseguir em conhecer, para que nós possamos orar em linha com a vontade de Deus. Eu e você precisamos conhecer mais e mais da palavra de Deus para confessarmos aquilo que está escrito. A palavra do Senhor diz assim: e diga ao fraco, eu sou forte. Parece um paradoxo, parece uma hipocrisia. Como assim, se eu estou fraco, como é que eu vou dizer que eu estou forte? Sim, porque não é o que eu sinto, mas é o que eu creio. Não é o que está nas minhas emoções, mas é o que está no meu espírito, uma convicção interior. O que diz Hebreus capítulo 11, versículo 1? Ora,
A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fato que não se vê. O que você está vendo nem sempre é a verdade. Como que eu sei isso, pastor? Sabendo se está escrito. Por exemplo, ter um cônjuge que tem vício é a vontade de Deus? Não é. Pois então eu protesto. Pois então eu não fico com o que eu estou vendo, eu fico com o que está escrito. Eu chamo a existência a libertação. Por exemplo, ter um casamento onde não tem um vínculo saudável, onde não tem um relacionamento saudável, onde não tem falta de respeito, onde não tem honra, carinho, admiração, prazer em estar perto um do outro, prazer em servir um ao outro, honra, respeito. Então essas coisas nós precisamos, está na palavra de Deus? Não está. Pois então eu protesto e eu fico com o que está escrito. O que está escrito é que a minha família serve ao Senhor, é que a honra, a paz, a unidade, a admiração, o respeito é a vontade de Deus para minha vida, para minha casa. Pois então eu fico com o que está escrito. Como eu te falei, Provérbios capítulo 4 fala que nós precisamos guardar o coração, mas não só o coração, guardar o que nós ouvimos, guardar o que nós vemos. Não dê ouvidos, não dê crédito para o que o mundo diz. Por exemplo, o mundo diz que casar não é bom, ter família não é bom, ter filhos não é bom. Mas essa não é uma verdade. Não fique com os valores e princípios do mundo. Casar é uma bênção, sim. Eu amo a minha esposa, eu amo a minha família, eu não nego, eu não ignoro os fatos de que temos lutas, temos adversidades, nem sempre concordamos um com o outro, mas família é sim o plano, o projeto de Deus para as nossas vidas. Pastor, mas eu já casei e só luta, só dificuldade. Pastor, eu não concordo porque família para mim, eu só sofri na família. Pois eu e você precisamos todos os dias abandonar o nosso passado, vencer as frustrações. Um dia eu compartilhei na nossa igreja local, que é algo que eu estou escrevendo, e eu compartilhei sobre superando as crises ou superando as frustrações do passado. Todos nós passamos ou já passamos um dia por frustrações, mas nós precisamos em Cristo Jesus aprender a superar essas frustrações. Como Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam ou para trás ficaram, prossigo para o alvo da santa e soberana vocação. Que nesses dias você possa se revestir do Senhor. Não é se revestir de pessoas, não é se revestir de cólera, de ira, se revestir da sua justiça, mas se revestir da força do Senhor, no poder do Senhor, se revestir da justiça de Cristo Jesus. E eu creio que serão dias que nós vamos amar a nossa vida, viver dias felizes. Serão dias que nós seremos surpreendidos com a bondade e misericórdia do Senhor. Se você está assistindo essa live, eu tenho certeza que Deus já havia preparado o seu coração para o que você iria ouvir nessa live. E nem sempre ouvimos na live ou da palavra de Deus aquilo que queremos. Muitas vezes o que ouvimos confronta as nossas atitudes, os nossos hábitos, mas tudo isso é para nossa mudança, para o nosso crescimento. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 14 que o profeta, ele exorta, ele edifica e ele consola. Terão momentos que você vai ouvir uma palavra de edificação. Terão momentos que você irá ouvir uma palavra de consolo.
terão momentos que você irá ouvir uma palavra de exortação, mas diz a palavra do Senhor, tudo isso é para o nosso crescimento, porque lá em 2 Timóteo 3,16 diz que a palavra de Deus foi inspirada por Deus, ela é inerrante, infalível, foi criada para nossa correção, para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Por isso que nesses dias você possa crer nessas verdades que você tem ouvido nessas lives, que eu tenho certeza que tudo será para o seu crescimento, para o seu avanço. Eu não estou nessa live aqui para ser melhor do que ninguém, para falar algo que você nunca ouviu. Eu estou aqui para te lembrar das verdades do Evangelho, para que ao ouvir essas verdades possam testificar no seu coração, no seu espírito, aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus separou para você. Não desista, não desfaleça, persevere. Pastor, eu tenho vergonha muitas vezes do que eu fiz, das minhas atitudes. Não tenha vergonha. Vergonha procede do diabo. Dizia minha mãe, vergonha é roubar e não poder carregar. Você sabe, vergonha é desistir. Nós não podemos desistir, porque nós não somos do que retrocede. Nós somos daqueles que avançam para frente, para o alvo, não por causa de nós, mas por causa dele. Ele nos escolheu, ele nos chamou, ele opera em nós o querer quanto o realizar, ele tem o melhor para as nossas vidas, ele luta por nós. Diz a palavra do Senhor, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Olha, se uma nação que o Senhor é o Deus é feliz, quem dirá uma família onde Jesus é o centro? Uma família onde Jesus é o centro, ela não pode dar errado. Mas eu quero te dizer, você foi criado, arquitetado, desenhado por Deus para que Jesus fosse o centro da sua vida, da sua casa, da sua família. Por isso que nesses dias você possa manter a sua fé, liberando palavras de vida. E liberar as palavras de vida é liberar a palavra de Deus. A palavra de Deus é o único livro vivo, é o único livro eficaz e é o único livro que contém todos os assuntos da vida do ser humano. Qualquer assunto que você quiser aprender sobre a sua vida está na palavra de Deus, que é inerrante, que é infalível. A Bíblia não contém somente a palavra de Deus, mas principalmente ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é incontestável, porque a palavra de Deus é a verdade. Ela sempre funcionou e sempre funcionará. Lembre-se, a fé é algo simples. A fé é algo simples. É nós que muitas vezes dificultamos a caminhada cristã, falando que está difícil, falando que não iremos conseguir, falamos que não fomos chamados, que não é para nós, mas essa não é a verdade. A verdade é o que está escrito, e o que está escrito é: o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, o Senhor prometeu, e Ele é fiel para cumprir. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer o nosso momento de oração, declaração, confissão. Fala assim comigo aí onde você está, antes de nós orarmos pelos nossos pedidos. Fala assim: eu fui chamado para desfrutar do melhor dessa terra. Fala assim: eu irei guardar a minha fé, liberando palavras de vida. Amém? Coloque aí embaixo seus pedidos, sejam eles financeiros, sejam eles sobre vícios, sejam eles sobre esterilidade, seja ele familiar. Eu tenho certeza que nós vamos liberar palavras de vida e nós iremos com as nossas palavras bombardear o inferno. Não somos nós que temos que retroceder, não somos nós que temos que recuar, não somos nós que temos que correr, mas tem que
Quem tem que correr é o diabo. Quem tem que recuar e retroceder é o diabo. Por isso nós estamos aqui protestando contra toda a obra do inferno, contra toda a falácia do inimigo, em nome de Jesus. Amém? Então escreve aí seu pedido e nós vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, essa live da madrugada, nós vamos intitular ela como Eu Sou Fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Eu sou fortalecido ou se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Não é na minha, não é na sua força, mas é na força do Senhor. Nós temos o maior poder, as palavras. As palavras. Por isso, libere as palavras. Eu já ouvi pessoas falando, a minha vida tá uma M, a minha vida tá uma boss, então minha vida tá uma B. Não, a sua vida é uma bênção. Você foi criada por Deus para dar certo. Essa é a verdade. Amém? Aleluia. Então, como os irmãos não colocaram nenhum pedido, nós vamos orar aquilo que todas as madrugadas temos orado em nome de Jesus. Amém? Então ore comigo aí onde você está, protestando contra toda obra do inferno, contra a sua vida, contra a sua família, seja em qual área for. Você já venceu. Cristo Jesus já te deu a vitória. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui protestar contra toda a obra do inferno. Sabemos que é nós que liberamos a palavra contra o inferno, contra o diabo, e nós ordenamos que toda obra do inferno, toda obra de Satanás contra as nossas vidas, contra a nossa família já caiu por terra. Nós protestamos contra o vício na nossa casa, na nossa família. Nós protestamos contra o endividamento, contra a escassez, contra a falta de recursos. Nós protestamos contra a enfermidade, liberamos cura, liberamos a saúde de Cristo na nossa família, na nossa casa. Nós protestamos contra a depressão, contra o medo, contra a síndrome do pânico. Nós protestamos contra a esterilidade. Nós protestamos contra toda a falácia do inferno. Nós protestamos contra toda a contenda, toda a discórdia, tristeza. Cai por terra agora, em nome de Jesus. Liberamos o óleo da alegria do Senhor, liberamos a palavra de vida, liberamos poder, unção e declaramos que a morte não tem poder sobre nós, não tem poder sobre a nossa casa, mas sim a vida. E nós iremos experimentar nesses dias o poder da ressurreição de Cristo Jesus. E toda a área que na nossa vida estava doente, estava enferma, estava em coma ou até mesmo morta, nós declaramos cura, libertação, ressurreição, liberamos a vida e declaramos que nós fomos chamados para dar certo, nós fomos chamados para vencer e declaramos que o vício já caiu por terra, declaramos que a enfermidade já caiu por terra, declaramos que toda a resistência do inferno já caiu por terra, porque nós somos mais do que vencedores e nós nos revestimos do Senhor e na força do seu poder para batalharmos com a nossa fé e declararmos que nós somos inabaláveis e invencíveis porque estamos no Senhor. Há poder nas nossas palavras e nós liberamos palavras de vida e declaramos que o nosso milagre está mais próximo do que nós imaginamos. O nosso milagre está na nossa boca e nós liberamos a palavra de vida sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Em nome de Jesus, chamamos a existência libertação dos vícios, libertação do pecado, caindo as escamas dos nossos entes queridos, daqueles que estão à nossa volta, e declaramos luz no coração, em nome de Jesus. Declaramos que aqueles que estão
fracos, desanimados, abatidos, nesses dias serão renovados, fortalecidos, terão experiências com amor, com a bondade, com a graça, com o favor do Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Então, nós oramos aqui, protestamos, a Léia está firme aí, protestando contra o vício e cremos que o Senhor já ouviu ela. Declaramos que o cônjuge dela pegará nojo do vício, do cigarro, e eu tenho certeza que não só ele com o vício do cigarro, mas a família dela será liberta e toda a obra do inferno já caiu por terra em nome de Jesus. Também temos pessoas que pediram oração nesses dias para que possam ter filhos. Declaramos que terá filhos em nome de Jesus. Pessoas pediram oração por libertação de vícios, por cura, para que caia por terra toda indecisão, para que caia por terra todo medo. E essas são as verdades que eu e você precisamos nos comprometer em declarar, em confessar por 21 dias. E como eu falei, aquilo que nós estamos como alvo para se tornar um hábito, se tornará um estilo de vida. Nós fomos chamados para fazermos a diferença. Não só para ser diferentes, mas para fazermos a diferença. Há poder nas minhas palavras, há poder nas suas palavras. Se eu posso, você pode. Se eu tenho fé, você tem fé. Se eu consigo, você consegue. Se eu tenho a vida de Deus, você tem a vida de Deus. Nós podemos, nós conseguimos, nós temos a vida de Deus, nós temos o poder que está nas nossas palavras. Que Deus continue te abençoando, um ótimo restante de noite, um forte abraço, um beijo no seu coração. Aquilo que você ouviu nessa live, compartilhe. Eu tenho certeza, Néder entrou, nós mandamos um abraço aí pro Néder. O Néder é lá de Arapongas, norte do Paraná. Então, um forte abraço, Néder. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Seja um agente de milagres. Você é um portador, um agente de milagres. Saudade também, Néder. Glória a Deus, um forte abraço e um beijão no seu coração, meu irmão. Irmãos, compartilhe essas lives, compartilhe as verdades mencionadas nessa live. Ouça novamente, reouça, e eu tenho certeza que hoje ainda Deus irá colocar pessoas ao seu redor, pessoas na sua vida para receber das palavras que você ouviu, receber da vida do Senhor. Como eu te falei, não fui eu que quis, foi Deus que colocou esse encargo no meu coração de por 21 madrugadas estar com você aqui. E todas as madrugadas que eu acordo e começo a falar, compartilhar, eu não só sinto, mas eu tenho a plena convicção que o rio que está dentro de mim, ele começa a fluir, que o meu espírito entra em ebulição e que palavras de vida não estão sendo lançadas ao vento, mas estão sendo lançadas no seu coração, lançadas no mundo espiritual, e de que algo está acontecendo, porque o que eu estou falando é o Evangelho, e o Evangelho é poder de Deus, o Evangelho causa mudança de dentro para fora, e o Evangelho é uma bomba muito mais forte do que as bombas nucleares, ogivas nucleares de Moscou na Rússia, do que os mísseis do Pentágono dos Estados Unidos, muito mais forte, muito mais poderoso do que essas coisas naturais. É a bomba chamada o Evangelho, que é o poder não do homem, criado pelo homem, mas é o poder de Deus, que transforma de dentro para fora. De dentro para fora. Há poder nas minhas, há poder nas suas palavras. Você é um agente de milagre. Você foi chamado para expulsar a morte, para expulsar as trevas, para expulsar os vícios, para expulsar as enfermidades, para expulsar toda a obra do inferno, cancelar em nome de Jesus.
Você foi chamado, foi chamada para fazer a diferença na sua cidade, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, em nome de Jesus. Eu vou encerrar essa live, senão eu começo a repregar e quando vê, eu já estou passando de 1 hora novamente. Amém? Forte abraço, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.